Olá, meu nome é Fabiane Saito, sou psicóloga clínica, mulher, mãe do Fabrício e estou aqui para compartilhar algumas reflexões, onde eu sempre busco trazer questões do feminino, de ser mãe, questões da maternidade, em específico questões da maternidade solo. Como eu sempre compartilho vídeos aqui com vocês, seja no meu canal no YouTube, seja pelo Instagram e também pelo Facebook, hoje eu decidi compartilhar algo que eu acho muito pertinente e relevante falarmos. Vamos pensar no homem e na educação que esse homem culturalmente recebeu ao longo de sua vida e também ao longo da nossa história. Uma educação voltada sobre a paternidade. Talvez para você que esteja aqui, que é mulher, isso não seja novidade, falarmos sobre as questões do homem e da não apropriação da própria paternidade. Então vamos lá, vamos começar por partes. Deixei aqui até algumas anotações que eu gostaria de lembrar para todos vocês. Historicamente, o homem não é educado para ser pai. Como assim? Desde criança é só perceber as brincadeiras. As meninas brincam de boneca, de casinha, de coisas que é esperado que uma mulher faça. O homem não, ele já é estimulado a ter brincadeiras que sejam mais de aventura, que tenham uma adrenalina, que estimula um lugar de sonhador, né? Brincadeiras com carro, com avião. O homem não, né? O menininho ele pode sonhar com tudo, tudo ele pode, não há limites nessa brincadeira, desde que sejam brincadeiras de menino. Então, lá desde pequenininhos somos ensinados como devemos nos comportar. E se formos parar para refletir e observarmos a fundo, de fato, desde pequenas nós, né, meninas que nos tornamos mulheres, somos estimuladas a estar nesse lugar de cuidadoras, né? Esse lugar da maternidade maternal, como se fosse a única condição de ser mulher. E aí que começa essa educação ou falta de uma educação a esses meninos que se tornam homens para de fato terem uma apropriação de uma paternidade, né? Então, na cultura é normal ensinar esses meninos a serem grandes sonhadores, a persistirem, a seguirem seus sonhos e sempre com coisas que estão lá fora, fora do contexto da casa, né, dos cuidados da casa. Então a gente começa a refletir a partir daí, dessa educação que na verdade impõe essa postura ao homem de ser apenas aquele provedor. Quando ele está no lar, ele apenas provém esses bens materiais, é o que eu sempre costumo falar. Quando o homem retoma a casa, é para prover os bens materiais e para trazer esse pão ali na mesa, né? Acaba sendo um estereótipo, um padrão que atualmente reflete muito nesse homem de agora. Lembrando, obviamente, que nem todos são assim, mas ainda uma grande parte da sociedade tem essas atitudes mais padronizadas desse homem, né, que é só provedor, que sai cedo de casa, volta tarde e não tem de fato uma relação mais próxima aos filhos. Não há muito uma inteligência aí emocional para de fato ter uma relação como pai, né? Uma relação de acompanhamento a esses filhos, ao desenvolvimento das crianças, as preocupações de educação, de orientação e por aí vai, o quanto isso reflete ainda historicamente.
né? É só a gente observar como os homens dentro da nossa família, né? Os homens aos arredores, o discurso que ainda faz muito parte desse homem, né? O homem que sai, o homem que resolve, o homem que paga contas, o homem que trabalha, enquanto a mulher já é da mulher ficar em casa cuidando das questões de lar, né? Cuidando da casa, da comida, da limpeza, ao mesmo tempo cuidando dos filhos, acompanhando as questões escolares, ajudando nas tarefas escolares e tomando mais à frente, né, das reuniões, enfim, de escola, das notas, do desenvolvimento e por aí vai. E só de falar essa lista, né, mais entre aspas, mais básica, essa mulher se encontra super sobrecarregada, enquanto o homem naturaliza que o papel dele é apenas aquilo, né? Trazer os bens materiais para dentro do lar, dar um suporte mais material e financeiro. Porque é assim que deve ser. A gente costuma ouvir muito esse discurso. Porque é assim que funciona, porque esse é o papel da mulher, porque esse é o papel do homem. Naturaliza-se muito e cria-se muitos conceitos, na verdade, preconceitos, né? Se a mulher começa a agir fora desse padrão que historicamente foi naturalizado, ela é vista com mau olhos, né? Ela tá fora, ou como assim? Não, é assim que a mulher é a responsabilidade dela, porque é assim mesmo ser mãe, e é cansativo, e é exaustivo, enquanto não, o homem tem ali a rotina dele, né? Quando ele precisa ter o momento dele de lazer, ele vai, joga uma partida de futebol com os amigos, se reúne com os amigos para conversar, ou enfim, tranquilamente chega em casa, liga a TV, assiste os programas dele, naturalizado. Só que enquanto isso, o que é alarmante atualmente, o aumento de número de violência doméstica, o aumento de mulheres que são mortas, né, em seus lares, esse aumento do próprio feminicídio. Portanto, o quanto é importante que esses homens, sim, tenham uma educação. E se, de repente, eu me tornar pai? O mesmo para nós mulheres. Algumas de nós mulheres tivemos uma gravidez que não foi planejada. Porém, desde sempre, isso é muito falado nos lares, né? A questão da maternidade, ou pessoas que você tem ali próxima, que são mães. Conversa-se muito sobre as questões da maternidade, de ser mulher, se isso acontecer comigo, ou isso acontece comigo. E a mulher tem muito esse costume de falar com as suas iguais, de trocar ideia. E para o homem não tem muito, ele não se permite esse espaço de discussão, essa possibilidade. E se um dia, de repente, eu me torno pai, né, em uma gravidez planejada? Porque essa gravidez planejada não é somente da mulher, né? Nós não fazemos o filho ali, como eu brinco, com as mãos, sozinhas. Então, será que existe esse espaço de discussão de uma gravidez planejada no olhar do homem conversando entre seus iguais e falando: poxa, olha, eu tive uma gravidez não planejada, estava num relacionamento, ou estou num relacionamento com uma pessoa e engravidamos, né, de uma forma não esperada e não planejada. O quanto é saudável, né, esses espaços em que os homens começam aí a refletir sobre as questões de ser pai, planejado ou não planejado. É uma educação emocional desse homem que começa assim a olhar essas responsabilidades de ser pai. A gente sabe o número grandioso de crianças que em suas certidões de nascimento não tem ali especificado, né, identificado o pai.
o quanto isso acontece. Então a gente sabe através desses números do que acontece com frequência, esse distanciamento do homem dessa responsabilidade de ser pai. Então eu coloco aqui mesmo como uma reflexão do meu modo, né? Como mulher, como psicóloga, como mãe solo, para a gente começar de fato a refletir, de trazer essa discussão aí para os lugares em que fazemos parte, sejam dentro de casa, com amigos, falando nas redes sociais, o quanto isso é importante para colocar essa reflexão ao homem. Homem, se hoje você é pai, começa a refletir, começa a construir a sua paternidade, se aproprie desse lugar. Se você ainda tem questões de preconceitos, questões em relação até ao machismo, se você tiver aí uma brecha, uma abertura para começar a refletir sobre essas questões, se permita, porque o seu papel para os seus filhos é muito importante, a sua aproximação aos seus filhos é muito importante, porque isso também vai ser saudável para os seus filhos, né? Sabemos que sim, na maternidade solo, em muitos casos as mulheres ficam de fato só. Esse pai não se apropria, esse pai se ausenta, muitas vezes não faz questão de assumir a própria paternidade e deixa isso muito expressado, muito claro. E mesmo assim, apesar desses pesares, né, a criança aí tem uma possibilidade, assim, de ter uma vida feliz, com essa constituição de uma família, de uma mãe só, né? Cercada também por familiares daquela mulher que recebe muito bem essa criança, que existe um amor, que existe um suporte, uma rede de apoio. Obviamente que é muito possível, mas eu trago essa reflexão mesmo e direciono aos homens como um convite. Vamos começar a pensar um pouco mais sobre a questão da paternidade e do quanto é saudável essa aproximação, esse olhar de que homem também não ajuda, né? Nós não utilizamos a palavra ajuda. Homem também é responsável pelas tarefas de casa. Homem também é responsável pela criação, pelos cuidados dos filhos. Não somente quando o filho tá ali, todo bonitinho, cheirosinho, com a comidinha na barriguinha para dar um abraço, um beijinho na testa e ok, fiz o meu papel de pai. Não, o papel de pai é muito mais. E eu trago esse vídeo como uma reflexão mesmo, né? Esse homem que ainda tem o discurso de que mulher faz isso, mulher faz aquilo e eu sou homem, eu não faço nada disso, tá muito desatualizado. E o quanto isso é violento, o quanto é isso agressivo, a questão do machismo, né? Então é realmente um convite a você, homem, para começar a refletir mais sobre as suas questões de ser pai, de ser homem, de se permitir ter uma nova configuração desse homem atual. Porque sim, ainda bem que existem homens que se permitem fazer essas reflexões, se permitem retomar as relações com seus filhos, se permitem quebrar barreiras e preconceitos, ainda bem. Eu espero que você faça parte desse número de homens que se permitam, de homens que se apropriam da paternidade. E se você não faz parte disso, que ao menos você se permita começar a refletir e ter novas ações em relação ao ser homem, em relação à tua apropriação como pai, tá bom? É isso. Deixo aqui a minha reflexão. Se você se identificou com essa reflexão, com todos esses questionamentos que eu trouxe aqui para você, deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo, tá bom? Acompanhe o meu canal, se inscreva para poder aí estar comigo e acompanhar todo o meu conteúdo e todas as minhas reflexões. Um abraço a todos, até mais!